Irmãos, seguinte, a gente semana passada teve nossa primeira aula, e nesse ciclo de 8 semanas aproximadamente, eu tenho falado um pouquinho sobre o Evangelho transformador. O que tenho mostrado para vocês? Estou usando esse livro, alguns irmãos já estudaram comigo um pouco dele. É um livro que fala sobre o impacto do Evangelho na vida. O que eu tenho falado, queridos? Às vezes a gente acha que a nossa fé é uma teoria, mas se enganam aqueles que acreditam que Jesus estava preocupado em dar uma série de teorias. Irmãos, a gente precisa voltar o nosso coração para a simplicidade. O tempo todo o que Jesus estava buscando era formar um grupo que viveria de maneira simples, de maneira sábia, de maneira amorosa e servil. Eu tenho de novo procurado olhar para a vida de Jesus. Até comecei a ler uma série nova de livros que fala sobre a vida de Cristo, e tem sido revigorante para o meu coração olhar de novo a vida daquele homem simples, que quando nós pensamos, irmãos, na palavra evangelho, essa palavra significa boa nova, significa que a vida de Jesus, a vida diária, aquele Jesus que andava, que estava com os pescadores no barco, que ia numa festa, que ia de um lugar para outro, que se assentava numa escada para ensinar. A vida cotidiana de Jesus era uma vida onde ele compartilhava uma boa notícia. Isso significa que Jesus não veio para criar, uma organização. Não tinha uma faixa, um banner escrito assim: olha, aqui está o Mestre Jesus e os discípulos. Jesus não estava preocupado em formar uma organização. Queridos, esqueçam essa ideia de organização, esqueça essa ideia de CNPJ, esse negócio de igreja com placa, essa coisa estruturada, com membro, diretoria, presidente, esse negócio com página no Instagram, Facebook. Isso é tudo coisa que nós criamos, acreditando que isso é benéfico para o avanço da igreja. E eu não estou falando que não é, porque é, mas Jesus não estava preocupado com isso. No fim das contas, o que Cristo veio fazer é muito mais simples. Ele veio trazer pessoas para o seu ensinamento, para que na vida delas, elas vivessem e compartilhassem o seu ensinamento. É tão mais simples, irmãos. E qual que é a intenção clara de Jesus? É que a boa notícia que nós ouvimos, que é o Evangelho, seja levado para a nossa vida, transformando a nossa vida, a nossa família, mas transformando também aonde nós vivemos. Na semana passada eu mostrei para vocês o plano de Deus para a cidade. Eu mostrei para vocês que a cidade, ou a sociedade, a comunidade onde nós vivemos, ela é um lugar, irmãos, que Deus preparou para nós. Eu estava falando isso até, eu não queria criticar ou falar mal, porque o mundo é a cidade, de alguma forma, irmãos, o mundo inteiro, ele é de fato lugar onde nós podemos também ser inseridos. Então, eu posso não estar na cidade de Lafayette, estar lá na cidade de Tóquio, no Japão, ou estar lá em Nova Delhi, na Índia, não importa. Eu vou estar inserido em um contexto onde pessoas estão. Mas o que eu estava dizendo? Que Deus tem plano para as pessoas, e Deus quer que nós abramos nossos olhos para as cidades. Cresce, irmãos, no coração da igreja, pouco a pouco, fica à vontade, Luiz, um sentimento negativo a respeito da cidade. Porque parem para pensar, irmãos, na cidade nós temos pessoas amontoadas, vizinho chato, colega complicado, chefe chato, irmão enjoado, família complicada, gente que tem gosto musical esquisito, gente que escuta música alta, aqueles andando com aqueles carros barulhentos. A gente tem gente com um conflito de gênero que nós não compreendemos, pessoas vivendo escravas de vícios que a gente não entende, e o tempo todo a cidade mostra para nós uma confusão, pessoas desorientadas e que incomodam o nosso rosto. Concorda, irmãos? Como também o nosso estilo de vida incomoda os outros também. A gente não é a classe dos incomodados, somos também incômodos, é um fato, Mas pense, a vida comunitária traz isso. E aí o que começa a acontecer?
a gente perde a paciência com a cidade, a gente perde a paciência com as pessoas da nossa convivência, e aí a gente começa a espraguejar, falar, isso daqui está tudo mesmo, isso aqui é o inferno, isso aqui mesmo, isso aqui tem que ficar com fogo, isso aqui tem... Quando na verdade, nós vemos isso em Jeremias capítulo 29, que Deus dá uma lição para nós de que devemos progredir onde nós vivemos, devemos buscar a prosperidade da cidade onde vivemos, devemos buscar a paz da nossa cidade, para que na paz da nossa cidade nós também tenhamos paz. Irmãos, o plano de Deus não é que a gente odeie o lugar onde nós vivemos, mas que pelo contrário nós possamos amar esse lugar. O progresso de Lafayette é o progresso de todos nós. A segurança de Lafayette é nossa segurança. Já parou para pensar? Todos nós aqui, nossa vida financeira depende da nossa cidade, a nossa segurança depende da nossa cidade, a qualidade da nossa vida depende dela. O convite que eu faço para vocês é: ame o lugar onde você vive, ame as pessoas onde você vive e tenha um coração que simpatiza por elas. Fez sentido, irmãos? Esse foi o tema da nossa aula anterior, e se alguém não tem, que não veio, né, alguns não vieram, a Cíntia tem gravado os áudios, tá? Você poderia gastar lá uns 50 minutos do seu dia e poder fazer uma recapitulação e aprender isso que foi da semana anterior. Mas hoje eu quero ir para um segundo ponto que é importante. Se nós pensamos sobre a cidade, é necessário, irmãos, pensarmos sobre o nosso coração e a maneira como nós podemos viver. Esse ponto é vital, porque tudo, absolutamente tudo tem a ver com o coração. Se a gente pudesse resumir o ensinamento bíblico, ou se a gente pudesse entender o que Deus estava querendo, irmãos, Deus está muito preocupado com o nosso corpo, com o nosso cabelo, com a nossa vida moral, com a nossa sexualidade. Deus está preocupado com o nosso coração. O próprio Jesus Cristo focou muito no coração. Por que Jesus se preocupava com o coração humano? Jesus estava até criticando os escribas e os religiosos dos dias de Jesus. Por quê? Ele se preocupava com tudo. Muita roupa, lava a mão, e arruma o cabelo, e faz, e passa, o ritual físico deles era ótimo. Como nós, na nossa higiene diária. Nossa higiene diária é maior que a deles ainda, né? A nossa condição de vida é melhor. Mas Jesus fala: olha, vocês como mosquito, vocês estão preocupados com um negocinho desse tamanho, mas vocês estão botando para dentro do camelo. Vocês estão preocupados com coisa pequena e deixando coisas maiores passar. Jesus fala: vocês lavam o exterior do copo, mas o interior do copo está sujo. Vocês são como sepulturas. Você bota lá, na época de Jesus não era assim, mas você bota um mármore, faz lá um jazigo maravilhoso, um negócio maravilhoso, e bota coisa de ouro e tal. A estética é bonita, mas lá dentro tem cheiro ruim, tem morte, lá dentro tem coisa podre. A aparência é bonita, mas o interior é ruim. Jesus fala isso porque ele diz: o exterior de vocês é bonito, mas o coração está corrompido. E Jesus, ele faz esse apelo, irmãos, porque ele diz: é necessário cuidar do coração, porque é do coração que procede os homicídios, os roubos, o adultério, o amor pelo dinheiro ou os sentimentos negativos. Jesus deu alguns exemplos, mas ele está falando de tudo. Às vezes nós nos preocupamos assim: eu tenho que ter um corpo moral, uma vida moral no meu corpo, eu tenho que tomar cuidado para isso ou aquilo, como coisas do corpo físicas. Mas Jesus fala: meu amigo, olha para o coração, porque o coração estando no lugar certo, o corpo vai estar vivendo também de forma certa. O que eu estou querendo falar com isso, irmãos? É que Jesus não está preocupado em dar um reparo só assim no telhado da casa. Ele está querendo mexer na estrutura da casa. Ele não está preocupado assim, se tem um ramo lá da árvore, um galho que está bem feinho. Jesus não está preocupado em consertar um raminho ou um tronco, um galho. Jesus quer tratar a raiz da árvore, o tronco, porque se a raiz for boa,
pouco a pouco a árvore vai ser boa, se a estrutura da casa for boa, a casa vai ser uma casa boa, pensando, irmãos, naquilo que é mais importante, que é o que está dentro. Quando eu falo coração, eu não estou falando do coração físico, o músculo coração. A gente está falando sobre aquilo que dentro de nós guarda o que nós amamos e que impulsiona a nossa vida. E todo mundo tem dentro de si o que a Bíblia chama de coração, um lugar que controla as nossas vontades, os nossos gostos, aquilo que nós fazemos, as nossas ideias. E o coração, irmãos, é o coração que Deus quer. Deus quer o coração mais do que tudo. E é por isso que Jesus fala, o tempo todo, de amar de todo o coração, de servir de coração, sobre guardar o coração, porque quando o nosso coração é de Deus, automaticamente tudo também será. O coração, ele define a maneira como nós vivemos. Tem muitas passagens bíblicas que nós poderíamos ler, mas vamos ler apenas uma delas? Vamos, irmãos, para Lucas capítulo 18. Abre sua Bíblia lá, Lucas capítulo 18. Eu quero olhar contigo, irmãos, é muito conhecida, tá? A verdade é que a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, ela é tão conhecida que é quase chovendo molhado. Toda vez nós usamos ela como exemplo. A gente poderia usar outras, mas vamos ficar nessa, porque essa passagem é mais curta e ela tem um tanto interessante de princípios. Lucas 18, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Irmãos, veja então, a parábola de Jesus foi destinada a esses. Imagina isso, Jesus está cercado de um monte de gente arrogante, metido a besta, gente que se achava assim, tipo com o rei na barriga, e Jesus falou, foi para eles mesmo, não foi indireta não, foi direta. É como se falasse aqui, você acha que isso é bom? Vou te contar uma história. Aí você imagina, Jesus é bruto, não desviou o recado não, o recado foi direto. Então, ele falou para alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Jesus disse: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano, ou coletor de impostos. O fariseu se colocou de pé, ele orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, os roubadores, os injustos, os adúlteros, e nem ainda como esse coletor de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. O coletor de impostos, de pé, de longe, não ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, seja propício ou misericordioso comigo, porque eu sou pecador. Eu digo-vos que este último, o coletor de impostos, ele desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, esse sim será exaltado. Irmãos, olha como que Jesus conta uma parábola que é muito rica. A coisa interessante dessa parábola é que nós não precisamos tentar inventar um significado para ela, o significado já é claro. Jesus conta uma história para combater o orgulho, a autossuficiência e o sentimento de superioridade. E Jesus, ele narra 2 personagens. O primeiro deles, que é o fariseu, observa como que a oração do fariseu é interessante. Ela começa com uma referência a Deus, mas toda a oração é sobre ele mesmo. Ele começa falando, ó Deus, graças te dou. Mas a oração não era para Deus, não tinha a ver com Deus, era com ele. Ele orava de si para si mesmo. Ele começa a desenrolar suas próprias virtudes. Irmãos, a oração, ela era uma adoração, ela era um louvor de si mesmo. Ele estava adorando ele próprio, exaltando ele mesmo. Ah Deus, olha para mim, que homem bom eu sou. A sua compreensão de justiça
baseia-se no que é externo, ou seja, em não violar alguma regra, ao invés de basear-se no caráter ou no coração. Ele começa a oração reconhecendo Deus e falando das virtudes dele. Eu não sou adúltero, impuro, ladrão, eu não sou como esse coletor de impostos. Irmãos, veja, ele está falando de si, pensando em coisas exteriores, pensando em regras, pensando em coisas do tipo: eu não roubo, eu não adultero, eu não cobro impostos excessivos, eu não sou como esses outros homens. Ele estava pensando numa série de regras, porque a religião costuma pensar em termos de regras. Ele não estava pensando assim na virtude, no caráter, ele estava falando sobre regras. Ele se compara com outras pessoas, procurando evidenciar a própria virtude. É o que ele faz. Ele chega diante de Deus justificando-se, dizendo: eu não sou como os outros, eu não sou como esse homem. Então, Pai, eu quero te agradecer porque eu estou em outro nível. Essa foi a oração do fariseu. Mas é interessante que a oração do coletor de impostos era diferente. Ele não se apropria do pecado do mundo para justificar a si mesmo. É interessante, irmãos, que na oração do coletor de impostos, ele não chega lá e fala: Deus, eu sou pecador, mas aqui, cá entre nós, tem pecador pior que eu. Eu sou um coletor de impostos. Eu sei que eu estou fazendo algo que prejudica meu próximo. Eu sei que eu vez ou outra pego além do necessário, eu exagero na minha taxa, mas tem gente pior que eu. Ele não faz isso quando ele fala: ser misericordioso comigo, porque eu sou pecador. Ele não está dizendo assim: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. O modo como ele fala é: eu sou o máximo, o pior, o único pecador. Ele ignora que existem outros. No exemplo de Cristo ele fala: ser propício a mim, pecador, como se dissesse: eu sou esse, não tem outro. Isso me faz lembrar de Paulo, né? Ele fala: olha, eu sou o principal dos pecadores, não tem ninguém que peca mais que eu, pior que eu. Sabe por quê, irmãos? Esquecer esse negócio de que tem outros, que às vezes a gente pensa assim: o nosso mundo tem tanta gente ruim, que se fizesse uma escala dos piores para os melhores, eu não ia estar entre os primeiros não, mas também eu não ia estar lá no final. Então, na hora de Deus selecionar quem vai para o céu, eu acho que eu vou passar na fila, né? Não é esse o mérito. Então, olha como que ele não justifica o seu pecado, falando do pecado do mundo. Irmãos, olha isso. Se você se comparar com o mundo, sempre verá que há outros que cometem mais pecados que você, é um fato. Com isso, pode aliviar a própria consciência e se sentir apenas mais um pecador, mas não o pior. É o que às vezes alguns cristãos fazem. Eles tentam medir a qualidade deles diminuindo outros. E queridos, esse é um grande perigo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele se declara pecador, não apenas alguém que comete ações ruins. Ele entende que sua identidade é de pecador, de alguém indesculpável, que não tem argumentos. Ou seja, se o fariseu faz na oração dele uma série de declarações de aparência, aquele homem, irmãos, ele não tenta justificar nada, ele não tenta falar do que ele faz, do que ele deixou de fazer, ele só fala: Pai, eu sou pecador. Não é que eu coleto demais, não é que eu roubo, que eu adultero, não, eu sou pecador, a minha identidade é corrompida, dentro de mim eu sou ruim. Olha como que ele entende, como que ele era por dentro. Irmãos, olha como que Jesus dá um exemplo interessante. Vamos pensar um pouquinho. Se a gente fosse olhar o exemplo de arrependimento e de atitude humilde desse homem, ela nos lembra um pouquinho o que o Salmo 51 fala, irmãos. Só para vocês se lembrarem, o Salmo 51 é um salmo em que Davi confessa o seu pecado quando ele comete adultério com Batseba, uma mulher casada. Ele engravida Batseba e, para aliviar-se da consequência do seu pecado, ele de alguma forma mata Urias, não diretamente, mas ele coloca Urias numa posição no exército onde ele morreria inevitavelmente. Então vejam, ele se apropria de uma mulher casada e mata o marido.
E quando Deus confronta Davi por meio de um profeta, Davi se arrepende, se humilha, e o Salmo 51 é um salmo, uma oração de arrependimento e confissão. Naquele salmo, Davi, ele fala sobre a percepção de pecado. Ele fala: meu pecado sempre me persegue. É como se Davi dissesse assim: Deus, o meu pecado não sai da minha cabeça. O que eu fiz, o que eu faço de errado, não consigo jogar para debaixo do tapete. Salta aos meus olhos. Ele tem tristeza pelo pecado, porque ele entende: contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Irmãos, olha como é interessante quando Davi fala: Pai, o meu pecado não é que trouxe tristeza para mim, mas o meu pecado me entristece porque ele ofende o Senhor. Eu sei que agora, por mais que eu estou me sentindo assim, tipo, o cara mais importante do mundo, porque eu sou o rei e eu posso pegar a mulher que eu quiser e matar quem eu quiser, ele podia estar se sentindo um cara ótimo, humanamente falando, mas ele sente tristeza porque o pecado dele frustra e desagrada a Deus. Isso traz tristeza para o coração. Ele confessa o pecado, ele fala: Senhor, justa é a tua sentença de me condenar. Se o Senhor me condena, se o Senhor me mata, tira a minha vida, o Senhor está certo, é isso que eu mereço mesmo. Ele tem vergonha pelo pecado. Eu sou pecador desde que nasci. Ele fala: em pecado a minha mãe me concebeu. Não é que eu sou pecador agora, na verdade, eu agora só estou fazendo coisa errada porque eu já nasci errado. Desde pequenininho, no colo da minha mãe, eu já era ruim lá. Eu já era pecador lá. Eu já nasci pecador. E por fim, ele apresenta um desejo de se afastar do pecado. Ele fala: Senhor, sustenta-me com um espírito obediente. Eu quero mudar esse estilo de vida. Eu quero ficar longe do pecado. Mas para isso eu preciso que o Senhor me sustente, que o Senhor dê força para o meu espírito. Irmãos, por que estou mencionando o Salmo 51? Eu acho o seguinte: se a gente se reconhece pecador, irmãos, nós não somos pecadores pelo que fazemos. Receba isso como uma advertência séria. Eu não sou pecador porque minto, porque não faço o que deveria, porque eu procedo de maneira errada. Irmãos, isso aí é coisa externa. Isso aí é como se fosse o sintoma da verdadeira doença. E é inútil tentar tratar sintomas. É inútil tentar ficar tratando assim, tipo a dor de cabeça, ou o suor, ou a dor no corpo. Se você está com vírus e está com febre, com tudo isso, é porque tem que tomar antibiótico mesmo. O trem está lá, o problema é mais profundo. E na nossa vida em relação a Deus é a mesma coisa. As nossas obras, as nossas ações, o que nós fazemos de errado, ou o certo que deixamos de fazer, só revela quem nós somos de verdade. E que nós temos um problema mais profundo. Irmãos, o que nós precisamos de verdade é ter um entendimento claro de pecado e de que nós precisamos ter uma mudança em relação ao pecado. Uma mudança no coração. E o Salmo 51 ele fala de reconhecimento de pecado, tristeza, confissão, vergonha, para que aí sim haja afastamento. O processo de se afastar do pecado, irmãos, o processo de mudar alguma coisa, ele só vai ser possível quando a gente começar a reconhecer que somos pecadores e quais obras fazemos. Reconhecer que aquilo entristece Deus e se sentir triste por isso. Ao mesmo tempo ser capaz de confessar, de ter vergonha daquilo e pouco a pouco ir se afastando e se distanciando disso. Quando nós, irmãos, ignoramos as coisas erradas do nosso coração, quando nós justificamos hábitos ruins que na verdade só mostram como que o nosso coração está errado, nós nunca encontraremos arrependimento verdadeiro. Nunca seremos capazes de ser perdoados daquilo. O processo de alcançar perdão e afastar-se de algum pecado começa com percepção, tristeza, confissão e vergonha por aquilo.
Pensa nisso. É muito importante, irmãos. Eu tenho observado ao longo da vida que o pecado ele é muito sinistro, de várias formas. Porque, não vou nem falar, vou ler esses próximos dois, vai ser mais fácil. Ao invés de eu só falar, vamos ler. A verdadeira compreensão do pecado, ela só é possível se o Espírito Santo iluminar. Aqui é um fato, irmãos. O Espírito Santo, como a Bíblia fala, ele nos convence do pecado. Eu acho que o homem sozinho não consegue entender a dimensão do que ele faz. Nós não conseguimos entender a gravidade dos erros que praticamos ou das coisas boas que não fazemos, porque aí também está o pecado, irmãos. Pensa nisso. Pecado não é só fazer o errado. Quando na minha omissão eu deixo de fazer o que é certo, pecado é a mesma coisa, é pecado também. Mas quando o Espírito Santo toca o nosso coração e ele nos revela, a gente sente que aquilo que eu estou fazendo é errado, porque é como se o Espírito tivesse me dado um choque. É aí que a gente entende. E aí você fala, mas se o Espírito não estiver falando comigo? Irmãos, o ministério do Espírito é esse. O ministério do Espírito Santo, como diz João 16, é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o Espírito Santo faz. Ele está o tempo todo cutucando os corações humanos. Só que o pecado ele é tão curioso, porque ele vai tornando o nosso coração endurecido. No início, quando a gente pratica certas coisas, aquele cutucão faz doer. Vai, realmente. Mas com o tempo, aquilo fica insensível e a gente já não sente mais. O perigo está aí. O falso arrependimento é a tristeza pelas consequências do pecado e pelo modo como o pecado aflige você. Olha como isso é interessante, irmãos. O arrependimento verdadeiro, ele não tem a ver com a consequência, não tem a ver com a tristeza, não tem a ver com isso. Arrependimento verdadeiro não tem a ver comigo mesmo. É por isso que, se você fizer uma análise, você vai ver que as cadeias estão cheias de remorso. Que muitos homens que fracassaram na vida, eles não estão arrependidos do pecado, estão arrependidos de aquele ato ter trazido dano para eles. E sabe por que muitas vezes não há arrependimento sincero aí? Porque se a pessoa não fosse apanhada naquele delito, se aquilo não tivesse trazido consequência ou dano ou sofrimento, a pessoa continuaria praticando aquilo. Bem, talvez você já viu em programas de televisão isso, né? Essas pessoas que ficam de mulas transportando drogas aí para o exterior. Aí fica lá transporta e leva droga, o traficante leva e viaja para outro país com droga no estômago. Aí o dia que é pego, choro, estou arrependido, ai, triste de mim. Aí perguntei, quando você já fez isso outras vezes? Já fiz umas 10 vezes. Você não está arrependido nada, meu, você só está triste porque foi apanhado. Porque se tu não tivesse sido pego agora, provavelmente tu ia transportar de novo. É falso, irmãos. Muito do arrependimento humano não é vergonha pelo ato em si, não é um negócio que está no coração, é tristeza porque o meu pecado me fez sofrer. Tipo, o meu adultério destruiu o meu casamento. Tipo, o meu mau trabalho lá na minha empresa me gerou demissão. Mas o que eu fiz me gerou aquilo. Minha vida sexual pervertida me trouxe doença sexualmente transmissível, e hoje eu estou aqui todo complicado. Irmãos, os seres humanos às vezes dizem que tem arrependimento nessas horas, mas por vezes, eu não estou julgando, pode não ser arrependimento sincero, porque o arrependimento verdadeiro, ele não tem a ver com tristeza pelas consequências ou pela aflição que o pecado traz. O verdadeiro arrependimento não dá desculpas, e ele não coloca a culpa no outro. Onde há tristeza pelo pecado, odiar o pecado será um passo natural e consequente. Onde há arrependimento verdadeiro, o poder do pecado sobre o homem é enfraquecido e progressos são feitos. Cada vez, irmãos, que nós enxergamos quem somos,
Cada vez que nós confessamos, nos entristecemos, nos humilhamos diante de Deus, cada vez que nós confessamos as coisas ruins que nós fazemos, o pecado vai perdendo efeito. Eu falo isso para vocês com alegria quando nós adquirimos coragem de fazer isso. Quando nós simplesmente não jogamos para baixo do tapete coisas erradas que fazemos. Ontem mesmo estava falando isso com um rapaz. Ele me mandou mensagem falando: cara, estou lutando contra algumas coisas, mas olha, infelizmente, eu me vi caindo de alguma forma, porque, irmãos, nosso coração é tão enganoso, que ele acha maneiras de nos levar a fazer coisa errada. Já reparou que a gente tem uma habilidade para dar um jeito de fazer coisa errada? É uma coisa indescritível em todas as áreas. Seja financeiramente, seja na mentira, seja na moral, seja na justificação de coisas erradas, seja mesmo na preguiça, o que for, nós conseguimos arrumar mais justificativa do arco da velha para fazer. Nós arrocha o elemento que ele arruma, conta uma história que você fala: sério? Nossa! A gente acha maneira de burlar a lei, a gente acha maneira de enganar, a gente consegue dar a volta no mundo para enganar alguém, a gente consegue criar maneiras e maneiras, porque, irmãos, nosso coração é mau, e nosso coração nos engana e nos leva para caminhos errados. E eu lembro que esse rapaz, não lembro, foi ontem, então, pensando no que ele fala, falei: meu amigo, é o seguinte, cada vez que você se entristece por isso, você podia ter ficado calado, você podia ter deixado para lá, mas você está compartilhando comigo algo da sua vida privada que nem diz respeito a mim. Você está enfraquecendo o poder do pecado. Você não está guardando escondido isso para você. Cada vez que você coloca o refletor naquilo que a gente tem a tendência de deixar escondido, falando: olha, isso aqui é feio, isso aqui é ruim, eu não quero, é como se o pecado fosse perdendo a força. Porque, irmãos, uma característica que o pecado e o erro têm é que ele costuma ser uma coisa secreta e escondida, que minha esposa não sabe, que meus filhos não sabem, que os meus irmãos da fé não sabem, e quanto mais eu escondo, mais aquilo vira o meu amigo secreto, que fica me acompanhando na minha vida privada, corroendo-me e roendo-me por dentro, destruindo minha vida em silêncio. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque à medida em que nós reconhecemos, entristecemos, confessamos, à medida em que a gente aprende que arrependimento não tem a ver com consequência, nós vamos caminhar numa direção de vencer. E, queridos, acreditem nisso. Eu tenho pecados para vencer todos os dias, e falando para todos vocês, eu sei que vocês também têm pecados para vencer todos os dias. Todos temos, em algum tipo, de alguma forma. Nós tentamos erguer muros altos para proteger a nossa vida, seja na vida moral, financeira, relacionamento, hábitos, personalidade, uma série de coisas. A gente luta para erguer o muro mais alto possível, mas em todos nós existe uma fraqueza no muro que nos cerca, e é lá que o inimigo nos tenta, porque é lá que está a nossa cobiça, é lá que está a nossa fraqueza, e a gente tem que lutar fortemente todos os dias. Percepção pelo pecado, irmãos, tristeza, confissão, vergonha, e pouco a pouco vai haver afastamento. Bem, vou avançar esse outro exemplo. Quero só ler contigo uma coisa, nosso tempo está indo para o fim. Deixe eu ler uma coisa interessantíssima para vocês. Irmãos, é uma leitura, mas é muito interessante. Jesus, ele fez a seguinte afirmação: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Olha como é interessante isso, irmãos. Jesus fala: eu não vim chamar justos, mas pecadores. A pergunta que eu faço é: existe alguém justo por si mesmo? Não tem. Mas quando Jesus fala isso, é como se ele estivesse dizendo assim: existem duas classes, os que se acham justos e os que se reconhecem pecadores.
As pessoas, elas tendem a pensar que existem dois modos de se relacionar com Deus: segui-lo e fazer a sua vontade, ou rejeitá-lo e fazer o que bem entendem. No entanto, há também dois modos de rejeitar a Deus como Salvador. Um deles é o já mencionado, rejeitar a vontade de Deus e viver do jeito que você acha que deve. O outro é obedecer à lei de Deus, sendo realmente justo, ético, de tal modo que julguemos merecer a nossa própria salvação. Não é suficiente achar que há apenas dois modos de se relacionar com Deus. Na verdade, existem três modos. Existe religião, existe irreligião e existe evangelho. Esse autor, irmãos, fala de três coisas: a religião, a não religião e o evangelho. Na religião, escuta isso, as pessoas, elas talvez considerem Deus o seu ajudador, o seu mestre, o seu exemplo, mas o seu desempenho moral é que lhe serve de salvador. Tanto as pessoas religiosas como as não religiosas, elas evitam Deus como seu salvador e senhor. Ambos os grupos buscam manter o controle da própria vida, ao olharem para algo que não é Deus para a sua salvação. Esses costumam ser legalistas, moralistas. Eles buscam a própria salvação numa tentativa de autossalvação. Irmãos, a religião, ela costuma ser um perigo, porque na religião, na religiosidade, nós corremos um sério risco de achar que eu por mim mesmo posso alcançar a minha salvação, nos meus merecimentos, na minha moral, no meu esforço. Não se enganem de imaginar que muitas pessoas hoje que enchem as religiões, elas estão procurando salvar elas mesmas pelos próprios esforços. Olha o perigo. Bem, vamos pensar um pouquinho que existe ao mesmo tempo o irreligioso. Na irreligião, irmãos, as pessoas precisam de fato entender que os cristãos talvez tenham tido fases na vida, tanto religiosas quanto irreligiosas, mas por meio do Evangelho, elas vieram a perceber que a razão de sua irreligião e de sua religião era, no fundo, a mesma coisa e estava errada. Os cristãos, eles são aqueles que conseguem perceber que seus pecados, assim como as suas melhores obras e esforços, eram maneiras equivalentes de evitar Jesus como Salvador. Aqueles que não têm religião, irmãos, aqueles que falam, não preciso disso, eu não preciso de muleta para a minha vida, eu não sou esse povo de mente fraca que precisa acreditar num Deus como alguém que não é forte, que não tem caráter. Esse povo de igreja é tudo, esses cristãos aí, esse povo religioso é tudo fraco, gente boba, que precisa disso porque é fraco. Irmãos, o irreligioso é assim, eles agem com um sentimento de superioridade, dizendo, eu não preciso disso, isso é coisa para gente fraca, é uma maneira de evitar Deus e Jesus. Mas o religioso, ele também corre o risco de evitar Jesus, quando ele acha que vai ganhar sua salvação e o seu acesso a Deus pelo que ele faz. Ah, Deus, mas eu jejuo, eu dou esmola, eu oro, eu sacrifico, eu dou o dízimo, eu fui na igreja, eu evangelizo, eu levei almas, eu expulsei demônio, eu profetizei no teu nome. E Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, muitos desses, quando chegarem perante Deus, Deus vai dizer, meu filho, nunca te conheci, você não tem lugar aqui não. Mas eu expulsei demônio, eu evangelizei, eu fiz, eu aconteci, eu rodei o mundo por sua causa. Você não tem parte aqui. Tanto o religioso quanto o irreligioso cometem o erro, irmãos, de rejeitar Jesus. Ô Nilson, fecha essa porta, por favor, para não correr o risco de as crianças entrarem. Esse ponto, irmãos, é importante. Ô Nilson, obrigado. Estão conseguindo entender como que a religião é perigosa? E como que a não religião também é perigosa? Mas o Evangelho, irmãos, é o terceiro caminho disso tudo.
O Evangelho é um caminho totalmente diferente, sabe por quê? Ele ignora o esforço humano, ignora o merecimento humano, ignora o que eu posso fazer. No Evangelho verdadeiro existe um pensamento de que eu não posso fazer nada, não há nada que eu possa, tudo que eu posso fazer é receber o que Jesus me dá de graça, que eu jamais vou merecer, e que eu sou totalmente dependente. Quer alguns exemplos? O escritor até deu um quadrinho que fala sobre a religião e o Evangelho, um comparativo. Na religião, a obediência é mais ou menos assim: eu obedeço a Deus, então eu sou aceito por Deus porque eu obedeço. Mas no Evangelho é assim: eu sou aceito, e porque sou aceito eu obedeço. Não, Deus está me aceitando porque eu sou obediente, mas a minha aceitação, ela me impulsiona a obedecer. Eu obedeço a Deus para receber coisas de Deus. No Evangelho, a motivação baseia-se em grata alegria. Na religião, quando as coisas da vida vão mal, eu fico bravo com Deus ou comigo mesmo, já que acredito que toda pessoa boa merece uma vida confortável. Mas peraí, eu sou bom, faço tudo o que posso. Onde já se viu isso? A religião faz isso. Mas no Evangelho, quando as circunstâncias da vida vão mal, eu sofro, mas eu sei que meu castigo já recaiu sobre Cristo, e embora Deus possa permitir o sofrimento para que eu cresça, Ele exercerá seu amor paterno comigo, mesmo em meio à minha provação. Na religião, quando eu sou criticado, eu fico furioso, arrasado, porque é fundamental que eu pense em mim como uma pessoa boa. Ameaças à minha imagem precisam ser destruídas a todo custo. O religioso costuma se incomodar com isso, mas no Evangelho, quando eu sou criticado, meu coração sim sofre, mas não é essencial que eu me considere uma pessoa boa. A minha identidade, ela não se baseia no meu histórico ou no meu desempenho, mas no amor que Deus tem por mim. Irmãos, olha como que isso é precioso. Na religião como nós conhecemos, irmãos, a reputação de alguém vai pelo ralo. Se um dia, por exemplo, algum de nós apanhar o outro praticando algo que nós consideramos errado, ali acabou aquela fama, ali acabou a história da vida daquele homem. Imagina isso, algum dia você visse o Tiago lá na rua, andando, tropeçando de bêbado, você fala: ei, tudo falso, aqueles anos todos lá, aquilo tudo foi engano. A gente joga uma vida pelo ralo, a gente rejeita ele e sentencia ele a uma vergonha permanente. Não é isso que a gente faz? Mas, irmãos, o genuíno Evangelho convida esse cara, o Tiago ou qualquer outro, a se humilhar perante Deus e pedir perdão, porque eu não sou aceito por causa da minha perfeição, mas tem a ver com o coração. Na religião, a minha vida de oração, ela consiste basicamente em pedidos, e ela somente esquenta quando eu passo por necessidades. Meu propósito principal na oração é controlar o ambiente à minha volta. Vê se na religião não é isso. Nunca oramos, o bicho pega, aí a gente ora, e ora e ora. Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Porque na verdade eu só estou querendo controlar o ambiente à minha volta, para o meu próprio bem-estar. Mas no verdadeiro Evangelho, irmãos, aquele que de fato entendeu o Evangelho, a minha vida de oração consiste em períodos generosos de louvor e adoração. E o meu propósito principal não é pedir, é ter comunhão com Deus, porque Deus já sabe o que eu preciso. É claro, irmãos, que não há problema em pedir, porque Jesus disse que era para pedir, mas eu falo com Deus não só para pedir. Imagina, irmãos, vocês que são pais, se filho que chega para você toda hora só para pedir, para cobrar, para pedir, você fala: meu, dia que você vai vir aqui para falar: ô pai, eu te amo, ô mãe, eu gosto de você aqui, viu? Não é assim que a gente quer, senão você sente que você só é usado. A religião faz isso, Deus é objeto de uso. Para concluir, quero compartilhar contigo uma ilustração que Charles Spurgeon usou uma vez. Ele contou uma historinha pequena. Ele diz assim: era uma vez
um horticultor, um agricultor que cultivou uma cenoura enorme. Ele pegou essa cenoura enorme que ele cultivou e ele levou para o rei. E ele disse: meu senhor, esta é a maior cenoura que já cultivei, e certamente jamais cultivarei uma como essa. Portanto, eu quero oferecê-la ao Senhor em sinal do meu amor e respeito. Imagina isso. O rei ficou comovido, e ele conseguiu discernir o coração daquele homem, de modo que quando esse se virou para ir embora, o rei disse: espera, você evidentemente é um bom administrador da terra. Eu tenho um pedaço de terra perto do seu. Eu quero dá-lo a você de graça, como um presente, para que você cultive ele também. Bem, o horticultor ficou maravilhado, ficou bastante satisfeito e foi para casa muito feliz. Mas havia também ali um nobre, um homem rico, que estava na corte do rei e que ouviu tudo isso e disse: opa, que coisa! Se é isso que alguém ganha por causa de uma cenoura, o que aconteceria se eu desse ao rei uma coisa ainda melhor? No dia seguinte, o nobre, ele apareceu diante do rei conduzindo um belo garanhão, um cavalo preto, lindo, maravilhoso. Ele disse, prostrou-se perante o rei e disse: meu senhor, crio cavalos, e esse é o maior cavalo que eu já criei, e certamente jamais terei outro como esse. Portanto, eu quero oferecê-lo ao Senhor em sinal do meu amor e respeito. Mas o rei discerniu o coração do homem e disse: obrigado. O rei tomou o cavalo e simplesmente mandou o homem embora. O nobre ficou perplexo, de modo que o rei lhe disse: deixe-me explicar. O horticultor veio e deu a cenoura a mim, mas você veio e deu o seu cavalo para si mesmo. Irmãos, é um exemplo, mas pense, se nós oferecemos coisas a Deus, na esperança de que com elas obteremos mais bênçãos no céu, então não estamos fazendo nada para Ele no final das contas. Na verdade, é para nós mesmos que estamos fazendo. Somente uma experiência da graça nos transforma para que façamos coisas boas, porque é bom fazê-las e por causa de Deus. Esse exemplo, irmãos, mostra para nós que o nosso coração, ele define as nossas motivações. E saiba de uma coisa, assim como o rei da ilustração, Deus também sabe discernir o nosso coração. Ele sabe o nosso coração e as nossas ações. Eu acredito, irmãos, que Deus, ele certamente, olhando de onde está, Deus está contemplando o povo que está na igreja evangélica, na igreja católica, está lá no centro espírita, nas religiões espalhadas mundo afora, e tenha certeza, irmãos, Deus não é o tipo de pessoa que se engana com o que é aparente. Deus está sondando o coração das pessoas, a motivação delas, porque é isso que Deus está procurando. O nosso coração, irmãos, é Ele que Deus está procurando. E talvez a maioria daqueles que hoje estão na igreja, especialmente na igreja que fala de Deus e de Jesus verdadeiramente, estão oferecendo a Deus as coisas que têm, buscando algo para si mesmos. Eles estão ofertando para si e não estão ofertando para Deus. É uma boa palavra, não é, irmãos?